Salve, salve nação, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos estar reagindo aqui ao programa Fim de Papo aqui do UOL Esportes, tá bom? Vou deixar o link na descrição como crédito. Vamos ver o que o Casagrande, o Trajano, a Fabíola Andrade falou aí do pós-jogo do Flamengo e Vasco. Cara, na minha opinião, o Flamengo jogou o primeiro tempo bom, mas após as mudanças que o Leonardo Jardim fez, o Saul, Bruno Henrique, o Flamengo caiu muito e fez um jogo feio, cara, recuou tudo e tava dando só a bola pro Vasco. Pô, a pior dessas substituições do Leonardo Jardim foi o Wallace, mano. Esse cara não existe, mano. Desde o dia que ele tirou onda, não esqueci qual time que foi, que tirar sarro lá, nunca mais jogou. E não é falta de oportunidade pro Felipe Luiz. Sempre escalava ele direto, inclusive ele era titular na maioria dos jogos, o Felipe Luiz. Cara, esse cara não existe não, esse cara tem que sair do Flamengo pra já, mano. O cara entrou totalmente perdido, dava a bola pro Vasco, não sabia marcar. Totalmente perdido, totalmente perdido. Bora acompanhar o vídeo aqui. Aqui que o Vasco ajudou demais o Palmeiras, então vamos falar de jogo bom, porque o Flamengo começa na frente, né? Vamos falar. Jogo bom não, jogo bom pro Vasco, porque o Flamengo jogou muito mal. Falar de jogo bom, com golaço do Pedro. Carlo Ancelotti estava no Maraca e pôde ver o Pedro dando uma puxadinha com a perna direita, finalizando com a perna esquerda. Ave Maria, Pedro, às vezes você faz umas coisas que até a gente duvida. Então, o primeiro gol do Flamengo do Pedro, um golaço, um baita pênalti bem cobrado pelo Jorginho, né? O pênalti quem sofreu foi o próprio Pedro. E aí, o Flamengo poderia ter feito mais e Pedro não fez. José Trajano. Joga muito. Trajano, até chegar aos 51 minutos do segundo tempo. E aí o Vasco... Estamos vendo o gol do Pedro, né, que você falou. Ó. Acabou de mostrar o gol do Pedro. Você quer narrar, Trajano? Foi uma coisa linda, né? Não, porque eu não sou bom nesse negócio, mas foi muito legal. Vamos acompanhar de novo. Olha, foi uma jogada muito bonita. Nesse momento, o Flamengo estava absoluto. Ele estava jogando bem. O Vasco não estava jogando mal, mas o Flamengo tinha uma tranquilidade no jogo. Olha só. Vamos ver a bola chegar no Pedro. Jorginho, né? Jorginho é o cara que controla o jogo pro Flamengo. Olha lá. Vamos lá. Ele já participou do lance ali. Ele já participou do lance lá fora da área, né? O Pedro. O Pedro é o melhor centroavante brasileiro tecnicamente. Tecnicamente, para mim, é o ali Pedro. E inteligência futebolística também ele é superior aos outros. E eu começo a achar que Fabíola, o placar foi justo. Porque no segundo tempo, no final do jogo, o Vasco pressionou muito. Pressionou demais. Foi para cima. Sabe? Sim. E é porque o gol saiu aos 51 minutos do tempo regulamentar, sei lá o que. Os dois gols do Vasco saíram no final da partida. O Robert Renan, né, numa cobrança de escanteio do Nuno, e depois o Hugo Moura, né, num passe do Cuesta, o Hugo Moura de peixinho, aos 51 minutos, acaba empatando o jogo. Mas foi aquele momento do Vasco que ele dominou o jogo ali nos 15 minutos finais, né, Trajano? O Leonardo Jardim, inclusive, se penitenciou depois. Ele falou que as substituições que ele fez não deram certo. Porque o Flamengo tem muito... Tudo errado. Falando de desfalque, o Flamengo todo mundo tem desfalque. Na hora que não jogou a Arrascaeta, que não vai jogar tão cedo, o Pulga não jogou, o Paquetá não jogou, né? Mas o Flamengo tem jogadores à altura, né, para jogar Arrascal, para suprir ali e jogar praticamente de igual para igual. Esses reservas têm qualidade um pouco inferior, mas muita qualidade. Mas o Flamengo foi murchando e o Vasco aguerrido, o Vasco na força de vontade, foi indo, como diz, foi indo, foi fundo, né? Até que conseguiu o primeiro gol e depois o segundo. E digo a você o seguinte, tivesse mais tempo um pouquinho, o Vasco ia fazer o terceiro. Porque o Flamengo recuou. Cara, esse jogo tava indignado com isso. De peixe, há muito tempo que eu não vi um gol. Cara, se vocês me vissem assistindo, cara, você viu quão indignado eu tava, mano. Tava trabalhando ainda. Na verdade, tava no ônibus vindo pra casa, vendo pelo telefone, mano. Cara, tava vendo esse jogo, tava puto por causa que... Pô, o time pegava a bola, dava chutão, dava toque pro time do Vasco. Pô, o Alisson errou tudo, mano. Tudo. Cara, Jorginho saiu também, saiu o equilíbrio todo do meio de campo.
Aí tava todo mundo perdido, mano. Caraca. De peixinho, né? Esse é o famoso Bonito, né? peixinho. Né? Bonito Bonito, gol. é de peixinho. Você sabe a origem do gol chamado gol de peixinho, Fabio? Conta pra mim, Trajano. Não, o Casão deve saber, né? O Casão deve ter feito, inclusive, alguns gols de peixinho. Jogou no São Paulo, um jogador que veio da Ferroviária, depois jogou no Santos, ponta direita, chamado Peixinho. Um bom jogador, baixinho. Então, na inauguração do estádio do Morumbi, foi um jogo, se não me engano, São Paulo e Porto, ele fez um gol dessa maneira, que o Hugo Moura fez aí contra o Flamengo. Gol de Peixinho. O Peixinho era o jogador, né? Então virou gol do Peixinho, porque o apelido dele já era Peixinho. Daí em diante virou gol do Peixinho, como se fosse um peixinho no aquário, no mar. Não, Peixinho por causa do jogador que foi na Ferroviária, do São Paulo e do Santos. Eu conheci o Peixinho, eu tenho uma foto com o Peixinho. Aí. Porque o São Paulo todo ano fazia ou faz ainda o encontro de ex-jogadores, em todas as épocas, né? E eu fui algumas vezes, e lá atrás, uma das primeiras vezes que eu fui, eu encontrei o Peixinho, eu tirei foto com todos aqueles jogadores das antigas mesmo, bem das antigas, Que sabe? massa. Que massa, Falando nisso, Casão. cadê a camiseta? Cadê a camisa que o Casão ia mostrar, hein, Fabio? Agora eu vou aproveitar para pedir like, por favor, gente. A gente está com uma audiência linda aqui. O Casão vai mostrar. Tem isso, o detalhe é isso aqui, ó. Esse é o detalhe, ó. Olha aí. A assinatura. É do Manga, autógrafo do Manga. O autógrafo do Manga, no número 1, e a camisa aqui, originalzaça. Muito é. Ele mata a cobra e mostra o pau, Casagão. Casão, Então, para as relíquias de Casa Grande, por favor, gente, dá o like aí que a gente está com uma audiência super legal. Bora dar o like pro Casão e pro José Trajano. Casão, a saída do Jorginho foi o principal motivo do Flamengo perder o controle do jogo quando o Saúl entra? Cara, foi um dos motivos, mas não foi por causa da substituição em si. O Jorginho também, o Jorginho não é um jogador dinâmico. O Jorginho é um jogador que ele toca, ele tem um ótimo passe, ele faz o time girar. Mas ele também já não. Ele dita a dinâmica do jogo. Ele dita a dinâmica do jogo, ele dá ritmo no jogo e tal. Mas é um jogador que não consegue jogar 90 minutos. Então, essa substituição do Jorginho, o Leonardo Jardim faz sempre. Não foi uma novidade hoje que ele fez. E aí, agora que o Saúl se recuperou e tal, o Saúl tem a mesma dinâmica, o mesmo estilo de jogo, né? Ele é mais lento, mais cadenciado, mas com um bom passe, também gosta de dar ritmo no jogo. Só que quando o Saúl entrou o Saúl, entrou os outros jogadores que ele colocou, o Vasco estava empolgado. Ali não foi questão de sair o Jorginho e entrar o Saúl um ou outro. O Vasco ia para cima de qualquer maneira. Tava perdendo por 2-0, iria para cima. E o Jorginho cansado também ia sofrer para suportar a intensidade do ritmo do jogo que o Vasco estava dando. O Vasco foi para cima. O Vasco do Renato não está fazendo um grande campeonato brasileiro, mas assim, uma coisa que não dá para reclamar é que esse time não desiste, né? Até foi destacado na transmissão do Premier que eu assisti. O time do Vasco, ele não desiste, ele continua, foi atrás, vai atrás, ganhou do Fluminense assim também. Hoje ele empatou, mas do Fluminense ele ganhou de virada. Também estava perdendo por 2-0. Estava perdendo por 2-0. Então, o time do Vasco, ele é persistente, ele é insistente. E o time adversário, se não conseguir manter a intensidade do jogo, mesmo vencendo por 2-0, o Vasco é capaz de fazer, alcançar um empate, alcançar uma virada. Então ia ser difícil mesmo, do mesmo jeito ia ser difícil. Não foi culpa do Saúl ou culpa da troca do Leonardo Jardim, foi o que o Leonardo Jardim falou. Eu mudei o time e os jogadores que entraram não conseguiram manter o ritmo e a intensidade do jogo que o Flamengo estava fazendo. Mas ele tirou porque os caras já não estavam conseguindo, entendeu? Nenhum treinador tira o cara que está bem no jogo, no auge, com intensidade, tira porque quer. Não, ele estava olhando que o Vasco já estava crescendo, já estava dominando o meio-campo e o meio-campo do Flamengo não estava acompanhando. E aí ele resolveu colocar caras descansados, só que os caras não conseguiram entrar no ritmo do jogo. O Jardim fala, inclusive, depois do jogo, né? Ele fala que ele é o grande responsável por não conseguir que os jogadores que entraram mantivessem, né, o nível dos que saíram.
Agora, para mim, Trajano, o Renato tem uma grande responsabilidade nesse resultado do primeiro tempo. Porque ele coloca no banco o Adson, o Spinelli, o Andrés Gomes. Quando esses caras entram no jogo, no segundo tempo, o Vasco consegue a finalização precisa e consegue os gols, pelo menos, para empatar. O Vasco produziu bem no primeiro tempo, mas as escolhas foram equivocadas. O próprio Brenner, né? Ele tá de frente para a área, chuta uma bola, finaliza, sendo que tem 2 caras do Vasco entrando na área junto com ele. Então eu acho que a responsabilidade do Renato é grande também nessa estratégia de colocar os caras no banco, o Adson, o Spinelli e o Andrés, o Trajano. Mas daí é a faca de 2 legumes, como diria o outro, né? Quer dizer, se ele errou no primeiro tempo, ele acertou no segundo. Ele acertou no segundo. Porque na hora que ele viu que a coisa estava indo, ele colocou essa turma toda aí no ataque, né? O Andrés Gomes, o cabeludo lá argentino. Spinelli. Mas eu entendi a estratégia dele, viu, Trajano? Não, ele coalhou o meio de campo no início, depois ele botou o time no ataque. E deu certo. Ele tentou arrastar um empate pro segundo tempo. Ele tentou arrastar o 0-0 pro segundo tempo para aí colocar o ataque melhor dele, para tentar a vitória contra o Flamengo. Foi isso que ele tentou fazer. Ele tirou os caras, ele falou assim, vou embolar o primeiro tempo, vou tentar virar o jogo empatado, e no segundo eu coloco o Adson, o Spinelli, né? Adson, o Spinelli e o Andrés, eu coloco e vou pra cima. E vou pra cima pra tentar ganhar o jogo. Só que ele tomou 2 gols, né? Você não acha meio suicida isso não, Casão? Contra o Flamengo, você tentar segurar um ataque, um 0-0 no primeiro tempo? Não é questão de segurar um 0-0, é dificultar o Flamengo de jogar. Ele preferiu tumultuar o meio-campo para dificultar o Flamengo de jogar. Só que o Flamengo tem alternativas técnicas excepcionais. Não é qualquer centroavante que faria aquele gol que o Pedro fez. Não é qualquer centroavante que faria aquilo. O cara ia se enrolar, ia tentar dominar a bola, não ia dar aquela puxadinha, enfim. Então, o que aconteceu foi que o Flamengo, tecnicamente, nos primeiros... Na maior parte do primeiro tempo, foi muito superior, controlou o jogo mesmo. O Vasco não conseguiu impedir isso. Era isso que o Renato estava querendo fazer, impedir o controle técnico do Flamengo. E não conseguiu. Né? Não conseguiu. São estratégias, Fabiola. Vamos supor que teve vira 0-0 e ele coloca os caras, o Vasco ganha por 2-0. A gente ia chamar ele de gênio. Aliás, o Igor tá falando aqui no chat que o Luxemburgo, ele discorda de mim. Tá tudo bem, Igor, a gente tá aqui para debater. É isso que é legal do futebol. E ele fala que o Luxemburgo fazia muito isso. Ele fazia alterações no segundo tempo e mudava a história do jogo. Então, ele curtiu o trabalho do Renato nesse clássico contra o Flamengo. A verdade, Trajano, é que o Flamengo errou muito também. Aliás, o Palmeiras ontem também, Arias errou bastante. Será que já está pesando a perna aí por causa das competições Libertadores e Brasileirão junto, Trajano? Porque o Flamengo... Até para a gente acompanhar é difícil, imagina para quem joga, né? E para quem dirige. Tem esse negócio de controle de carga que você tem que administrar e tal. Os times que estão envolvidos em Libertadores ou Sul-Americana, Copa do Brasil, brasileiro, é muito puxado. Alguns têm que viajar para fora do país, altitude, não sei o quê. É um momento complicado para você administrar um elenco. E não pode esquecer que daqui a um mês começa a Copa do Mundo e a maioria deles quer ir para a Copa e os caras estão vendo um monte se machucar. Tem um monte de caras se machucando. A lista de machucados é intensa, cresce a cada semana. Então tá todo mundo, tem muito jogador com medo, ou tirando o pé, ou mais preocupado, ou será que dá, será que não dá? É um brasileiro atípico, é um calendário atípico, né? Porque você vê que os estaduais começaram antes do normal. E o brasileiro vai acabar no final do ano, lá no Natal praticamente. E para no meio por cada Copa do Mundo. Então nós estamos vivendo um ano atípico, esse 2026. Então, rapaziada, esse foi o vídeo, tá bom? Já deixa seu like se você gostou. Ou dá dislike também se não gostou, tá bom? Se inscreve no canal. Comenta aí o que você achou. Cara, eu não gostei não. Primeiro tempo ainda foi ok. Mas o segundo tempo foi horrível. Principalmente depois das mudanças. Então, é nóis, valeu.